Boa tarde, você está com a Televisão Pública de Angola, que tem como proposta, no a seguir, vai discutir e ouvir as análises de quem é entendido na matéria, medidas de prevenção e combate ao vandalismo de bens e serviços públicos. Antes de apresentar os meus convidados, vamos ver o que nos traz então uma reportagem preparada, onde os números acabam por chamar a atenção de qualquer um. Vandalização de bens públicos e privados. Um problema que há anos tira sono aos cidadãos, principais destinatários dos empreendimentos erguidos nas cidades e vilas, com o objetivo de melhorar a sua qualidade de vida. O rastro de destruição, segundo os órgãos policiais, atinge equipamentos elétricos, sistemas de água, linhas ferroviárias, escolas, hospitais, cabines telefónicas, quadras polidesportivas, balneários, espaços de lazer e meios de transporte. Só em 2023, a Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade registrou prejuízos superiores a 400 milhões de kwanzas. Foram furtados cerca de 60 mil metros de cabos elétricos, além da destruição de armários e cabines de distribuição, torres de alta tensão e postos de transformação elétrica. Estimativas de avaliações efetuadas em todo o país indicam que em 2025 os danos provocados pelo vandalismo no setor energético ultrapassaram os 50 milhões de dólares. Os efeitos são visíveis e no dia a dia das nossas cidades. Em Luanda, por exemplo, a vandalização de sistemas de iluminação pública na via expressa, só para citar um caso, provocou prejuízos na ordem dos 39 milhões de kwanzas, colocando em risco a segurança rodoviária, a segurança das pessoas e a mobilidade urbana. O ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, que falava perante uma plateia composta por deputados, procuradores, juízes, entidades de defesa e segurança, administradores municipais, responsáveis das empresas do setor elétrico e das águas, no colóquio sobre medidas de prevenção e combate ao vandalismo, fez saber que as ocorrências de destruição, subtração e danificação de infraestruturas começaram a intensificar-se a partir de 2023, com sinais de espírito de sabotagem. A percepção de muitos cidadãos, em conluio com outros não nacionais, que enganados pelo lucro fácil, continuam a incentivar e a dimensionar certas práticas cujas consequências colocam em risco a segurança nacional, não devem continuar a ser menosprezados pelos órgãos que devem garantir a aplicação de medidas adequadas, visando desencorajar os atos que prejudicam o país e as suas populações. O Tribunal Constitucional declarou inconstitucional a lei que havia sido aprovada pela Assembleia Nacional para punir a vandalização de bens públicos. Com a lei sem efeito, foram registrados vários comportamentos considerados criminosos que afetaram, por exemplo, 5 torres de transporte de energia que alimentam as províncias do Kwanza Sul e Benguela. Lamentou o ministro de Estado, que assegurou que a polícia tem feito uma vigilância 24 horas ao dia. Em termos de resultados nacionais e operacionais, registrou-se um decréscimo acentuado dos atos de vandalismo nos meses de janeiro e fevereiro do ano corrente, comparativamente ao último trimestre de 2025. E neste período foram detidos 314 indivíduos, dos quais 248 nacionais e 66 estrangeiros. Eu sou daqueles que defendem que isto já alcançou o nível de uma preocupação ligada à segurança de Estado. Temos uma lei recente do qual teve uma apreciação relativamente negativa do Tribunal Constitucional e que acabou por diluir de forma substancial esta referida lei. As micro-operações da Polícia Nacional resultam na detenção de alguns cidadãos, muitos encontrados em flagrante a subtrair material elétrico. 130 crimes de destruição de bens públicos ou perturbação da prestação de serviço, com 153 detidos e 74 menores em conflito com a lei. 93 crimes de subtração de bens ou meios de transporte públicos, com 64 detidos.
63 crimes de subtração de bem público, com 52 detidos e 14 em conflitos com a lei. Nos sentimos regozijados porque somos agente multiplicador de informação, de levar essa mensagem, no sentido de sensibilizarmos, desencorajarmos essas práticas que nada abonam à sociedade angolana. A Angola está atenta, está a colaborar e vai continuar a colaborar com as administrações municipais, sobretudo, com os governos provinciais, para que a nossa missão de proteção dos bens públicos surta efeito. É preciso que nós efetivamente reflitamos, sobretudo a juventude, sobre a necessidade de preservarmos cada vez mais os bens públicos. A associação também já realizou várias atividades sobre esse programa de vandalização para sensibilizar as pessoas para não cometer esses crimes. A igreja se sente condoído com os números tão elevados que espelham a situação social enferma da nossa sociedade. A igreja não tem poupado esforços para, em conjunto, todos como cidadãos, encontrarmos as causas, os porquês que estão por detrás, enfim, desse fenômeno social da vandalização dos bens públicos. Aquilo que a juventude está a fazer hoje, destruindo os bens públicos, está a comprometer o seu futuro. Porque isso já não pertence a nós, que já temos uma certa idade, mas pertence à juventude. E uma nova lei surge como resposta ao aumento significativo aos atos de vandalismo. O diploma foi apresentado pelo secretário do Presidente da República para os assuntos jurídicos e prevê sanções duras. Sendo que cada secção trata de tipos legais de crime em que o vandalismo se pode traduzir. E conforme a natureza do ilícito, apresenta uma tipificação clara e graduada dos crimes de vandalismo, com penas de prisão que partem de um mínimo de 3 meses e um máximo de 15 anos. E por aqui vê-se uma primeira diferença fundamental entre esta proposta de lei e a lei vigente, porque na lei vigente uma das normas declaradas inconstitucionais tinha uma penalidade a penalidade máxima ia a 20 a 25 anos e nesta a penalidade máxima vai a 15 anos. Em casos especiais, em casos de agravação especial, pode chegar aos 20 anos, conforme adiante veremos. Com 2 painéis, o encontro discutiu o impacto econômico e social do vandalismo, a proposta da lei dos crimes do vandalismo de bens e serviços públicos. Um painel que reuniu diversas sensibilidades na Escola Nacional de Políticas da Administração Públicas e aqui também no estúdio temos um painel que vai continuar a refletir sobre este assunto e encontrar os indicadores necessários para que nos próximos tempos deixem de serem verificados crimes de vandalismo de bens e serviços públicos. Para o efeito, temos connosco em estúdio o Superintendente-Chefe Adérito Coelhos, chefe de Departamento de Estudos e Planeamento da Polícia de Segurança e Objetivos Estratégicos. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde aos colegas do painel. Ok. Temos também o Sr. Armindo Moisés Chimuco, consultor do Secretário do Presidente da República para os Assuntos Jurídicos e Judiciais. Assuntos Judiciais e Jurídicos. Muito obrigado. Efetivamente é isso. Somos consultor do Secretário do Presidente da República para os Assuntos Judiciais e Jurídicos. Cumprimentamos os caros jornalistas, cumprimentamos os nossos colegas de painel e cumprimentamos igualmente os telespectadores que têm estado a assistir-nos e a acompanhar agora neste debate. Obrigado. António Catemba é sociólogo. Boa tarde, bem-vindo. Muito boa tarde. E uma associação que esteve aqui, os colegas de painel e telespectadores da televisão pública de Angola, não é? Temos via Skype Nilton Capalo. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Calombe, boa tarde aos meus colegas de painel e boa tarde extensivo para os nossos telespectadores. Obrigado, já voltamos a si, no desenrolar desta conversa. Também a TPA convidou
a Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade, a ENDES. Até agora não temos indicadores de quem efetivamente poderá vir ao debate. Entretanto, fica a linha aberta, está aqui a cadeira para que a ENDES se junte a esta conversa, pois os indicadores serão aqui apontados são efetivamente para a melhoria do serviço prestado aos cidadãos. Vou começar pelo superintendente-chefe Adérito Coelho. O cidadão, quando toca num bem público, sente algum receio ou porque a polícia não está a impor o poder que devia exercer diante daqueles que acabam por destruir os bens públicos? Bom, a situação de segurança dos bens e serviços públicos não é uma tarefa exclusiva da polícia. Todos nós, enquanto cidadãos, devemos nos sensibilizar para combater este mal que grandes prejuízos causam ao Estado e à sociedade. Em alguns casos, nós verificamos que os cidadãos sentem alguma impunidade. E sentem alguma impunidade por quê? Porque nós tínhamos a lei sobre o combate ao vandalismo e bens e serviços públicos, que foi declarada inconstitucional em alguns artigos, e depois ali o doutor vai falar disso com mais propriedade, e isso de certa forma veio, não diria que incentivar, mas estimular os cidadãos que praticam esses atos. Doutor Chimuco, olhando para esta lei que foi diluída, vamos assim dizer, tida inconstitucional pelo Tribunal Constitucional, se pode dizer que tem estrada livre aqueles que destroem os bens públicos? Bem, não se pode dizer em absoluto que tem uma estrada livre, porque, como também já foi explicado previamente, existem no Código Penal em vigor disposições que protegem em geral os bens públicos. O grande problema é que essa proteção é, como disse bem o superintendente-chefe Adérito, é uma proteção que é insuficiente e leva a que, naturalmente, ainda que as autoridades policiais detenham os indivíduos envolvidos nesses atos, imediatamente a seguir, em função digamos, do privilégio e do nível muito baixo das molduras penais aplicáveis, as pessoas sejam com facilidade libertas. Portanto, nós estamos num momento em que, com o diluir do conteúdo da lei de vandalismo dos bens e serviços públicos, os cidadãos sentiram-se efetivamente incentivados. Os cidadãos não diria, mas os cidadãos vândalos sentiram-se incentivados a realizarem atos de vandalismo, tanto é que, como vimos na reportagem, o Ministro de Estado e chefe da Casa Militar mencionou bem que pouco tempo depois da declaração da inconstitucionalidade, tivemos manifestações de comportamentos que afetaram torres e que acabaram por ter efeitos muito graves, como a privação de distribuição de eletricidade para a província do Kwanza Sul e de Benguela. Isso porque a lei que servia de umbrella e que protegia e permitia que a polícia não só detivesse, mas depois reencaminhasse para os órgãos competentes pelo julgamento das pessoas, mantendo-as detidas e sob controle, o que desincentivava a sua atuação, deixaram de estar em vigor. Portanto, não diríamos que há uma via láctea aberta, mas há pelo menos uma autoestrada aberta que já começou a ser utilizada, e justamente por isso é que é indispensável que se veja, se reveja e, nessa altura, se proponha, se tenha propostas, e isto se vai depois, com o tempo, e caso nos permitam apresentar pormenores, se fez então, se elaborou e se submeteu à proposta de lei que vai substituir a lei agora revogada. Ok. Esta lei que brevemente será discutida e também ser submetida à Assembleia Nacional, no sentido de merecer o beneplácito dos deputados. Vamos só ouvir Nilton Capalo. Nilton Capalo, olhando para os números avançados, o problema está identificado. Agora, há que agir. O Ministro de Estado, chefe da Casa Militar do Presidente da República, fazia referência que há uma certa leveza do poder do Estado.
independentemente do diploma que foi, no entanto, querido a fiscalização sucessiva abstrata nos termos do artigo 230, 231 da Constituição da República de Angola, dá-se nota que, de facto, a disposição, noutra hora aprovada e concomitantemente entrada em vigor, ela não era proporcional, porque, no entanto, conseguíamos verificar precisamente molduras penais que chegavam a essa cifra até 25 anos, porque até certo ponto é de facto desproporcional, porque estaríamos aqui a equiparar estes tipos de crime ao crime de homicídio qualificado, que tem a moldura penal de 20 a 25 e com aqui a possibilidade de ser prorrogado até 30 a 35 anos. E naturalmente, olhando nesta perspectiva, surgiu sim de facto a necessidade de ser revisto o diploma, e foi nessa perspectiva que, já ter produzido algum efeito, surgiu na verdade aqui a necessidade da mesma ser declarada inconstitucional em virtude daquele que é o princípio da proporcionalidade. Não podemos esquecer que a Lei 13/24 de 29 de agosto foi, no entanto, alvo de um processo que foi interposto junto do Tribunal Constitucional, e o Tribunal Constitucional, no entanto, em virtude daquela que foi a pretensão da Ordem dos Advogados, que é ratificado por alguns partidos da oposição, viram na necessidade de, no entanto, declarar inconstitucional. Agora, seria fundamental que pudéssemos aqui dizer que, de facto, o Código Penal já prevê molduras penais para os crimes de vandalismo. Sem que também possamos colocar de parte o facto que nós tivemos um conflito no passado ano, isto é, nos meses de junho, precisamente de julho, em virtude daquelas que foram consideradas as manifestações que, de alguma forma, vieram lesar e beliscar não só os interesses do próprio Estado, como os interesses particulares, porque se verificou uma onda significativa de vandalismo de bens, inclusive por queima de viaturas, vandalismo de alguns supermercados e as distintas instituições, e que, de facto, estávamos aqui com alguma dificuldade em aplicar a disposição normativa da lei sobre o vandalismo, porque verificava-se aqui que aqueles que são os pressupostos daria lugar a um processo de crime comum e não precisamente um processo especial, conforme nós aqui conseguimos verificar que, a dado momento, muitos dos arguidos que estavam a ser levados para o tribunal, observava-se que os mesmos estavam a ser responsabilizados supostamente pelo crime de vandalismo, quando na verdade era o crime contra a ordem e tranquilidade pública, que já faz referência ao Código Penal. E é nessa perspectiva que nós, de alguma forma, encontramos aqui um contrassenso, porque, na verdade, olhando numa situação como esta, para os processos sumários, a moldura penal normalmente é igual ou inferior a 3 anos. E nós olhávamos para a lei do vandalismo, que em cifras poderiam chegar de 15 a 25, e que era desproporcional, porque não estavam evidenciados quais são, de facto, os critérios que permitiriam, assim, definir quando é que estamos em presença de um crime de vandalismo que permitiria aplicar a moldura penal superior, por exemplo, a 25 anos, e quando é que estávamos em presença de um crime que permitisse aplicar uma moldura inferior, sem que nós esqueçamos, para a questão dos crimes de vandalismo, que estão equiparados também aos crimes de natureza patrimonial. Estes, volta e meia, têm aqui como escopo o artigo 391, 392 do Código Penal, que nos permite olhar para o valor do dano que foi, no entanto, suscitado na esfera pior. E olhando nessa perspectiva, não se chegaria a essa conclusão e visto aqui na necessidade do Pacto de Constituição da Federação Nacional. Não vamos aqui afirmar que estão, na verdade, muito até porque estamos do direito e a dogmática penal, atendendo às melhores jurídicas que possam ser feitas, não deixarem em circunstância alguma aqueles que são os infratores da sanção estabelecidas por lei, porque mesmo que não sejam responsabilizados pelo tipo de vandalismo, podem ser responsabilizados, por exemplo, pelo crime de dano. Temos o artigo 415, 417 seguintes, estudamento do Código Penal, que daria resposta àquelas situações também que não estamos a evidenciar. Logo, é fundamental encontrarmos aqui um denominador comum para que nós possamos chegar a seguir aquilo que faz. Já foi dito aqui, podemos dizer o quê? Bem, essa questão de vandalismo já discutimos aqui várias vezes nesse espaço de debate e, como sabe, é um problema social que assola várias sociedades contemporâneas e, fundamentalmente, a nossa, que hoje tem se discutido muito. E essa questão de vandalismo, ela tem um conceito multidimensional
e que engloba-se fatores de várias dimensões, quer econômica, política, social, entre aspas, cultural. E como sabe, normalmente em determinadas sociedades, elas estão fragmentadas por vários grupos sociais, grupos esses de jovens ou não, que de facto procuram se afirmar dentro das sociedades para poderem ganhar em visibilidade social e para poder mostrar o seu poderio em termos do ponto de vista cultural, do ponto de vista econômico para os demais grupos. Ou seja, como é que um jovem sociedades... que ataca aqui uma torre de alta tensão não o faz em Portugal ou na Itália? Se citar alguns exemplos, fazendo aqui um olhar comparativo. Bem, vamos lá ver. Essa questão dessa questão dos ataques, das intervenções que têm sido feitas nos cabos elétricos e cabos de alta tensão, é roubo. Ou seja, nós temos mais roubo do que vandalismo. E é bom que isso esteja bem claro, não é? É óbvio que, de facto, o número significativo que a gente tem verificado é mais roubo do que vandalismo. Ou seja, aquilo que nós, na linguagem popular, no bairro, nós falamos de roubo, não é? Ou seja, furto. Ou seja, tem ocorrido furto do que vandalismo. E que na linguagem popular nos bairros chamamos de roubo, não é? Quem rouba é gatuno, não é? Essa é a linguagem popular que a gente usa no bairro. Mas é preciso colocar a polícia para vigiar um posto? Não, porque essa questão também é uma questão de ética, é uma questão de moral, é uma questão de educação, não é? E as pessoas têm que aprender. E se olharmos para... Se as pessoas tiverem noção, os vândalos, nesse caso, assim podemos considerar, que cometem esse tipo de ato, se tiverem noção do quanto o Estado gasta para investimento dessa natureza, não é? Poderiam ter noção qual é o efeito perverso que isso causa no atraso do desenvolvimento econômico do próprio país. O Estado faz investimentos de grande vulto e que o cidadão desconhece de onde vem a proveniência desse dinheiro e que de facto tem um alcance que é fazer o furto dos cabos elétricos. Porquê? Porque por um lado há uma certa fragilidade por parte em termos de segurança pública, não é verdade? Isso também é um facto. É bem verdade, e aqui subscrevo com o superintendente-chefe quando disse que essa questão do vandalismo não é uma questão só da Polícia Nacional, é um problema de todos, é um problema nacional que atenta contra a segurança nacional, que atrasa o desenvolvimento de qualquer Estado. Entanto, e aqui a educação é fundamental, porque nós queremos cobrar algo que a gente não ensinou. E a questão da educação é fundamental, ela tem que ter um efeito multiplicador. As pessoas têm que aprender. Quando você não ensina que este ato que estás aqui a destruir, por exemplo, a escola pública ou os cabos elétricos que a ENDE gasta milhões de dólares que é para pôr uma cabina, uma subestação a funcionar e depois não se usa mecanismo de controle social, de controle para controlar essa mesma cabine. Quer dizer, é paradoxal, não conseguimos compreender. Há alguns meses atrás, nós já discutimos, já apresentamos alguma proposta de melhoria no que diz respeito a esse quesito e alguma delas que eu apresentei aqui nesse espaço foi a questão para o combate das casas de processamento e as empresas siderúrgicas. Felizmente, o governador da Província de Luanda, na altura, o ministro Manuel Homem, ouviu-nos e deu uma resposta em altura, não é? No que diz respeito a isso. Porque é um elemento estimulador. Que é a compra. Que é a compra da pessoa que estimula, que vai o indivíduo face à vulnerabilidade ou pelo facto de fazer parte de um grupo escumalho, são os grupos vulneráveis, vê o alvo mais fácil. Vai para a estrada, tira a sarjeta e depois há um alvo que estimula, que são as casas de processamento, as empresas de siderurgia, que estimulam, o indivíduo pegou, tirou a sarjeta ou tirou o cabo elétrico, não é? Furtou e vai vender. E ninguém faz nada. Agora, é bem verdade que estamos num Estado de direito democrático, não é? Numa sociedade em que existem normas sociais, normas jurídicas, que visam regular o comportamento de qualquer indivíduo. Aqui os meus amigos, aqui os juristas, claro que e o legislador, criam esse mecanismo jurídico para que, de facto, possa regular todo e qualquer comportamento que viole a norma jurídica. É assim que a Assembleia Nacional, através da Lei 1324 de 29 de agosto, que foi chumbada, não é, doutor? Pelo Tribunal Constitucional, não é? Porque há alguns elementos aí que deveriam ser salvaguardados, foi chumbado, mas os juristas estão a trabalhar nisso para que, de facto, então, podemos responsabilizar as pessoas. Mas aqui, quando eu levanto aqui a questão da educação, é fundamental. É fundamental. Nós precisamos reforçar a grelha curricular da disciplina Educação Moral e Cívica nas escolas do ensino secundário. Porque não basta, porque a questão punitiva não é suficiente. Se você não ensinar o indivíduo que este bem custa
para o Estado, o indivíduo vai continuar. No entanto, antes de punir, tu tens que trabalhar com a ética, com a moral, com a educação, para que possas moldar a consciência coletiva dos demais grupos que, de facto, entendem que têm que vandalizar o bem público, ou seja, que têm que furtar o bem público que é de todos nós. Entanto, basta ver hoje, a nível dos órgãos locais, nesse caso, a nível dos órgãos locais, os responsáveis dos órgãos locais vão fazer alguns determinados investimentos para a satisfação dos cidadãos do seu município. Por exemplo, há um princípio por parte dos órgãos locais no que diz respeito aos ginásios comunitários, por exemplo. São aqueles ginásios que qualquer cidadão pode lá ir e fazer exercício para a manutenção da saúde. Os indivíduos, os vândalos, ou os indivíduos que entendem que vão para lá, furtam esse material e levam às casas de processamento. No entanto, se esse indivíduo tivesse noção do efeito que ele está a causar por parte do Estado, o Estado fica fragilizado do ponto de vista financeiro, não há satisfação dos serviços por parte do cidadão, o cidadão vai rotular o Estado porque o Estado está incapacitado de servir, porque há um indivíduo armado de esperro em querer tirar. E agora, isso aqui também, por um lado, acaba por fragilizar quem governa. Ok, vamos já também olhar para este polo do que se sublinha hoje da dita fragilização, que a Polícia Nacional, enquanto ente que garante a segurança dos cidadãos, é óbvio que a segurança não é só garantida pela Polícia Nacional, os cidadãos também devem participar de toda a engenharia dos órgãos de defesa e segurança. Qual é o sinal que a polícia deve dar, ou poderia dar daqui em diante, para que aquele cidadão que ainda tem o pensamento de vandalizar, furtar, destruir um bem público, não o faça? Olha bem, nós, Polícia Nacional, continuaremos a ser implacáveis no combate a estas práticas e todos os outros crimes que ocorram na sociedade. Hoje falamos muito em vandalização de bens e serviços públicos. No entanto, a Polícia Nacional tem feito o seu papel, tem estado a fazer o seu trabalho. Não é possível nós estarmos em todo lado, não é humanamente possível. E o que nós temos feito é, através de redes de agentura, através de serviços de baixa visibilidade, com a inteligência policial, determinar aqueles elementos que insistem nesta prática. É uma prática de todos os títulos reprovável e nós queremos aconselhar aqueles que ainda primam por adotar essas condutas a pararem, porque vão sentir a mão pesada da Polícia Nacional. Ok. Vamos voltar e agora, se calhar, começamos já a ter alguma noção do que traz esta proposta de lei. E eu perguntava-lhe se um cidadão atenta, permita uma expressão, contra torres de alta tensão que transportam energia e esta energia alimenta um hospital. Por uns 30 minutos o hospital deixa de ter corrente elétrica. Estão crianças recém-nascidas na incubadora, morrem pessoas. Nós estaríamos a falar aqui de um conjunto de crimes a serem cometidos. Como é que esta lei foi considerada inconstitucional com uma moldura penal de 25 anos, se a pessoa que vai provocar 5 mortes no hospital é a mesma pessoa que vandalizou, vai ter apenas uma moldura penal de 15? Pronto, obrigado por colocar... Estaremos aqui dentro de um contrassenso. Obrigado por colocar essa questão, e essa questão permite-me, antes mesmo de falar sobre o que vem da proposta de lei, permite-me, se calhar, esclarecer alguns aspectos que foram mencionados, principalmente pelo Dr. Newton, quando menciona que o Tribunal Constitucional declarou inconstitucional a Lei 13/24 de 29 de agosto em função da violação do princípio da proporcionalidade. Em rigor, não houve, é claro que não houve uma visão desproporcional. O que guiou o legislador no momento em que se aprovou, em que se preparou e depois aprovou a Lei 13/24, é a percepção de que nos crimes de vandalismo de bens e serviços públicos não estão em causa apenas o valor patrimonial. Não é só
quanto custa um bem público ou quanto custa a reposição do bem público que está em causa. Que aí podem, o que está em causa, o critério que se utilizou é essencialmente o critério da finalidade. Os bens públicos estão subjacentes a uma finalidade. E, aliás, o próprio Tribunal Constitucional, no seu acórdão 1056, reconhece que os bens públicos e os serviços públicos são pressupostos para os direitos fundamentais. O que é que isso significa? Significa que quando é atingido um bem público, não está a ser atingido apenas aquele bem, está a se atingir o pressuposto para que todos os direitos, incluindo o direito à vida, possam ser salvaguardados. Foi esse o critério que no momento inicial se teve em conta na elaboração das molduras penais que foram descritas, que foram previstas, foram, digamos, sancionadas pelo legislador, e foi essencialmente em função disso que, e tendo em conta que no nosso ordenamento jurídico, e aqui só para dizer que nós não temos qualquer questão que leva a que possamos dizer que as molduras não são desproporcionais, seguiu-se inclusive o mesmo critério que existe numa lei que está em vigor desde 2015, que é a Lei 24/2015, que é a Lei dos crimes contra a aviação civil, a qual necessariamente prevê para condutas de danificação ou qualquer ato que afete a segurança ou a integridade dos serviços de aviação, bem como das infraestruturas aeroportuárias, prevê uma punição de 20 a 24 anos. Portanto, se pensarmos no que devia ser feito, necessariamente, e considerando os efeitos, tendo em conta a finalidade dos bens públicos e considerando que o que resulta de qualquer afetação ao bem público a um bem público é necessariamente e tende a ser, principalmente nos casos como de hospitais, como referiu, no caso de infraestruturas de transporte, como não se referiu, mas também foi referido na reportagem. Estamos a falar de uma conduta de água que é vandalizada? Uma conduta de água que é vandalizada, por exemplo. Acabam por ficar sem água durante 3 dias ou uma semana. Estamos a falar do exemplo que apresentou de uma torre de eletricidade que é afetada. E essa torre de eletricidade alimenta um hospital. Assegura que um hospital seja alimentado, e quando o hospital fica sem energia elétrica, as pessoas que estavam em coma e que dependem, portanto, do oxigênio e de equipamentos eletrónicos para que possam sobreviver, não possam continuar em vida. A lei não poderia ser, se visava proteger os bens públicos, e como não há, no caso, uma forma direta de atingirem-se esses bens no momento em que o indivíduo comete um crime de vandalismo, era necessário, naturalmente, seguir-se aquele critério. O Tribunal Constitucional entendeu que não é assim, que não foi uma medida proporcional, e nos levou a que nós agora tivéssemos de assumir uma postura que continuasse a levar em conta os efeitos que resultam de uma afetação a um bem público, a natureza do bem público como pressuposto para o respeito e a realização de todos os direitos fundamentais, mas que também tivesse em conta o critério do valor, e por causa disso é que nós fizemos uma decalagem de uma moldura que ia até 25 anos para uma moldura que tem o máximo de 15 anos. Feliz ou infelizmente, como também se mencionou, isto nos tira da situação em que estávamos, em que as pessoas sentiam-se menos incentivadas, os indivíduos que cometem esses crimes sentiam-se menos incentivados a cometer esses crimes, mas com a alteração que nós vamos fazer, continuamos a poder alcançar, entendemos nós, continuamos a poder alcançar estes objetivos. É importante mencionar aqui que no Código Penal não há um crime de vandalismo. Não há. Um crime de vandalismo como tal não há. Há a previsão de comportamento, a previsão e punição de comportamentos que se aproximam aos comportamentos que são punidos pelos crimes de vandalismo. Mas a prática pode-se consubstanciar a um crime do Código Penal, não?
nesse caso. Digamos. Não propriamente que seja identificado como vandalismo, mas o ato em si pode... O ato em si pode ser assumido como, pode ser próximo do vandalismo, mas a questão que nós precisamos ter em consideração é a seguinte: se não há um nome num lugar, nós não podemos simplesmente dizer, olha, está lá no código, ou está previsto na lei. Não se pode fazer uma interpretação extensiva, nem se pode sequer falar de nomes que não constam da lei. Os tipos são identificados pelos seus nomes. Por exemplo, em termos de vandalismo, a lei define de modo concreto o que é que nós entendemos como sendo vandalismo. Quer a lei em vigor, que nessa parte não foi revogada. A lei em vigor diz o quê, atualmente? Diz o quê? A lei em vigor diz que vandalismo é toda ação da qual resulta a remoção, danificação, destruição voluntária e ilícita de bens públicos, bem como a obstrução ou perturbação propositada do funcionamento de serviços públicos. Ora, no Código Penal poderemos encontrar condutas que, direto ou indiretamente, se aproximem a isso. Quando o Código Penal, quando a lei dos crimes de vandalismo de bens e serviços públicos adota uma definição como essa, aliás, que agora foi na proposta melhor apresentada, não já redigida. Sim, está melhor redigida, está redigida de modo mais claro e mais direto. Porque esse conceito é muito equivocado. O conceito não é de todo equivocado. O problema do conceito inicial era que transformava a danificação como um resultado. Mas nós fizemos a atualização no sentido de que se percebesse que o vandalismo consiste necessariamente em destruição, subtração, danificação de bens públicos. Ok. Doutor Chimuco, vamos ouvir também o doutor Nilton Capalo, que está do outro lado. Doutor Nilton Capalo, pergunto a si se esta lei visava a proteção de bens e serviços públicos, é de todo o interesse que qualquer cidadão fizesse aqui desse a sua contribuição no sentido de termos os bens públicos protegidos, preservados. Porquê é que a Ordem dos Advogados, na altura em que ainda era uma proposta, depois foi para a generalidade, discutida na especialidade e depois na votação final global, não terá já dado o seu parecer em relação à inconstitucionalidade de alguns artigos que foram verificados pelo Tribunal Constitucional? Só o fez depois da norma ter sido já promulgada e em vigor? Pois bem, Carlos, é uma questão bastante pertinente e eu respondo da forma mais simplificada possível. Bem, a Ordem dos Advogados, na fase em que o diploma estava a ser forjado, não podia, sobre que maneira, requerer a fiscalização preventiva do diploma. Isto por quê? Porque o artigo 228 da Constituição da República de Angola define quem tem, no entanto, a competência para requerer uma fiscalização preventiva abstrata. E no caso em concreto seria o Presidente da República ou 1/10 dos deputados à Assembleia em Efetividade de Funções. Porque até certo ponto este direito seria vetado precisamente à Ordem dos Advogados por não ser um sujeito com legitimidade processual ativa na situação em concreto. O que até certo ponto levaria que em situação de o diploma já ter produzido algum efeito, requerer a fiscalização necessariamente sucessiva, conforme define o artigo 231 da Constituição da República de Angola. Aí a ordem tem, de facto, legitimidade. Ou seja, enquanto o diploma não produzir qualquer efeito, fica aqui vetada a possibilidade para terceiros que não tenham legitimidade requerer a fiscalização preventiva abstrata. Conforme disse, reitero, caberia ao Presidente da República e precisamente 1/10 dos deputados da Assembleia de Efetividade de Funções. Mas também, em algumas circunstâncias, atendendo à estrutura de como está concebida a própria Assembleia e olhando para a questão dos grupos parlamentares e concomitantemente dos deputados, em algumas circunstâncias, mesmo que os partidos, quer seja da oposição como o partido que nos governa, olhasse da perspectiva de que o diploma poderia sim ou não avançar, estaria em causa o quórum. Ou seja, a aprovação na generalidade, perfeito, na especialidade. Logo, se o quórum não for suficiente, necessariamente o diploma não avançaria. Mas no caso em concreto, como é uma proposta apresentada pelo Presidente da República, à luz do artigo 168 da Constituição da República de Angola, que define a iniciativa legislativa, que pode necessariamente ser exercida pelo Presidente da República, os grupos parlamentares ou os deputados. E ao apresentar essa proposta, pelo facto do Presidente da República fazer parte da bancada parlamentar com maior assento no Parlamento,
necessariamente o diploma avançou e avançou conforme avançou. Não possamos aqui em circunstância alguma, permita-me para terminar, Calombo, não podemos aqui em circunstância alguma eliminar o facto de que já levantaram-se aqui algumas inquietações e contestações em torno do próprio diploma, mas caberia àqueles que tinham, na verdade, o poder de votar a favor ou não. E foi o que aconteceu, razão pela qual só posterior a Ordem dos Advogados assim se pronunciou. Vou dar um exemplo similar ao que aconteceu. Há precisamente o Decreto Presidencial 69/2021, que permitia que os órgãos de administração da justiça poderiam reter 10% daqueles que eram, na verdade, os bens recuperados a favor do próprio Estado. E foi precisamente a Ordem dos Advogados que, no entanto, veio intentar uma ação de fiscalização sucessiva para que esse diploma fosse declarado inconstitucional, conforme também voltamos a verificar aqui que a Ordem, mais uma vez, apresentou, na verdade, uma ação em virtude de artigos que não estavam em conformidade com os próprios ditames. E aqui um aspecto muito importante. O meu colega que me antecedeu fazia referência que não poderia, em circunstância alguma, se não conter uma nomenclatura no Código Penal, não fazermos aqui um paralelismo. Isso é um facto, até porque não esqueçamos do princípio do nulo crime sine lex prévia, que prevê, no entanto, que não se pode falar de crime sem que a lei anterior prevê tal facto como crime. Até aí perfeito. Mas, em contrapartida, atendendo às insuficiências, o facto de determinados cidadãos serem, digamos, agentes de certos crimes que não têm correspondência diretamente com a tipologia ou a tipicidade do crime, não significa que não vão ser responsabilizados. Vão, sim, senhora, e vai-se fazer aqui uma hermenêutica jurídica, porque diz ignorância iuris non excusa, o que significa dizer que o facto de determinado cidadão dizer que desconhecia certa norma não seria prova bastante e suficiente para que ele não fosse imputada-lhe a responsabilidade. E é nessa perspectiva que nós devemos olhar. Porque ora vejamos o que é que nos diz precisamente o artigo 293, o artigo 303, 302 do Código Penal, que vem necessariamente a falar sobre crimes contra a ordem e tranquilidade pública. Em algum momento, se a disposição da normativa faz referência da insuficiência, e se olharmos com especial atenção ao artigo 302, diz, por exemplo, crimes contra os transportes públicos. E nós verificamos em 2025, precisamente em julho, que muitos bens do Estado foram precisamente afetados. Não que teríamos um diploma que falasse especificamente sobre essas situações, mas poderia, no entanto, estes agentes do crime serem responsabilizados necessariamente por essa disposição normativa. Até porque, não esqueçamos, só para terminar mesmo, não esqueçamos que seria de suma importância olharmos que, ao se achar o valor, vamos recorrer ao Código Penal, porque não se acharia o valor, por exemplo, à luz da lei do crime contra os bens públicos sobre o vandalismo, sem que para efeito recorremos ao artigo 391, precisamente do Código Penal, que é o ponto de partida fulcral para que se vá permitir compreendermos se o valor for considerado elevado, se for considerado diminuto ou se, no entanto, for considerado elevadíssimo. E é nessa perspectiva que nós deveríamos olhar também em situações que, se a norma contra o vandalismo não assim estipular, nós podemos recorrer às disposições gerais do Código Penal para dar resposta daquelas são as insuficiências. Ok, Dr. Hamilton Capalo, gostava de forma resumida que nos pudesse ajudar e a responder à seguinte questão. Vamos supor, agora a nova proposta traz como moldura penal para quem efetivamente cometer o crime de vandalismo 15 anos, pena máxima. Vamos supor que este cidadão, já se disse que na anterior lei, 25 anos, concorria para um crime de homicídio, para quem eventualmente cometesse um crime de homicídio. Vamos supor que este cidadão que vandaliza ou que provoca a destruição de torres e em consequência, esta torre alimenta um hospital e não é que seja a intenção, venham morrer pessoas neste hospital. Não estaríamos aqui a olhar para o nexo, a ligação deste facto cometido e que provocou mortes num determinado hospital? Pois bem, é o seguinte, Calombo, a própria lei 13/24, de 29 de agosto, vem especificamente fazer referência quais devem ser os segmentos a posterior. Ou seja, nós vamos olhar, existem cidadãos que são eventualmente considerados agentes do crime de vandalismo que necessariamente vão se dedicar a atos que não vão para além do que está a dizer, como por exemplo, ter que vandalizar
uma cabina elétrica que pode provocar um apagão, por exemplo, de uma unidade hospitalar ou de uma outra instituição do Estado e que possa provocar mortes. Se por alguma eventualidade isso ocorrer, vamos olhar a questão do concurso de infrações. Vai-se olhar paralelamente à questão do crime patrimonial que eventualmente tenha sido aqui provocado, quais são os danos que vêm a posterior. E é nessa perspectiva que se vai permitir com que se agrave ou não. Se da ação praticada pelo agente do crime vier a provocar-se a morte de pessoas, necessariamente que ele não vai ser exclusivamente responsabilizado só pelo crime de vandalismo. Vai também ser responsabilizado pelo crime de homicídio e outros que concorrem para o efeito. Vamos supor que numa situação similar não se provoque a morte de pessoas, mas sim, por exemplo, danos no que diz respeito à integridade física de alguma pessoa. Vai-se olhar qual é o dano que a pessoa sofreu e, de facto, quem provocou vai, de alguma forma, ser responsabilizado. Até porque nós precisamos aqui compreender que no âmbito dos crimes existem os crimes preterintencionais, ou seja, que vão para além daquela que é a previsão do próprio agente. O agente, em algum momento, pode prever que a sua ação só vai se limitar, por exemplo, ao apagão e não pensar que vai resultar em mortes. E ainda assim, não significa em circunstância alguma que o mesmo deixaria de ser responsabilizado. Há de ser responsabilizado com as devidas circunstâncias atenuantes e agravantes. Porque o artigo 71 do Código do Processo Penal vem definir quais são as circunstâncias em que se pode, no entanto, agravar. Independentemente de ter uma lei específica do crime contra o vandalismo precisamente público, necessariamente vamos observar que vamos ter que recorrer para o Código Penal para se predeterminar se a conduta do agente, independentemente de ser arguido primário ou arguido secundário, se ela pode ser agravada ou não, quais são as reais motivações que tiveram por detrás do crime, e é nessa perspectiva que vai se precisamente observar naturalmente. Obrigado, Hilton Capalo. Vamos voltar a si ao longo ainda desta conversa para efetivamente nos poder ajudar também a compreender determinados elementos que são aqui trazidos à mesa. Vamos também cumprimentar o senhor Wilson Alquelo, porta-voz da ENDE, Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade. Fizemos referência inicialmente que estava a caminho, o representante da ENDE, e aqui está a cadeira que estava vazia, está agora ocupada. Pensamos que a ENDE estava a fugir à sua responsabilidade. De maneira nenhuma. Muito boa tarde. Agradecemos desde já o convite que foi formulado para nós. Até porque a ENDE é o principal beneficiário, se assim vamos dizer, daquilo que está a ser discutido aqui. Eu não diria só o principal beneficiário, como diria a principal vítima desse processo da vandalização, não é? Então, de todo, é o nosso interesse estar cá para podermos debater sobre este assunto que é de extrema importância. Okay. Desde já peço as minhas sinceras desculpas. Não, nós agradecemos e compreendemos os constrangimentos ligados ao trânsito. Exato. O tráfego rodoviário nem sempre facilita a nível da mobilidade na nossa capital. A ENDE registrou só em 2025 prejuízos financeiros, o setor elétrico, no caso, estamos a falar em mais de 50 milhões de dólares. É muito dinheiro. É muito dinheiro e, como se podem imaginar, o próprio processo em si da vandalização acabou por atrasar os projetos que o setor tinha em termos de eletrificação, porque 50 milhões, o que é que com 50 milhões poderia ser feito? Não é? Poderíamos beneficiar mais famílias com o fornecimento de energia elétrica, poderíamos estar a fazer algumas ações de melhoria em algumas zonas que ainda consideramos zonas cinzentas, e isto acaba de alguma forma por impactar, não é, a nossa operacionalidade. Nós tivemos, por exemplo, o caso que foi muito mediático, que nós acompanhamos, que foi a vandalização das torres de Kwanza Sul, que impactaram no fornecimento de energia elétrica a duas províncias, não é? Que, nomeadamente, a província de Benguela e a província de Kwanza Sul acabaram por ficar sem o fornecimento de energia elétrica mais de 24 horas. E se nós tivermos que fazer uma análise profunda no ponto de vista técnico e econômico, não é? Isto teve implicações muito grandes. Estamos a falar de empresas que pararam de funcionar, estamos a falar de hospitais que deixaram de ter fornecimento de energia naquele período, escolas que deixaram de funcionar por falta de energia. Portanto, aqui há um conjunto de implicações, não é, que esta ação causou, e que nós, de alguma forma, não poderíamos nem sequer olhar a isso de forma indiferente, porque
foi um assunto que impactou 2 províncias, naturalmente. Exato, mas também há aqui um polo que os cidadãos muito observam, é que, de um lado, estão, de facto, os cidadãos movidos com um espírito maléfico, com as devidas aspas, mas também há determinados agentes ou funcionários da ENDE que são apontados como estando nesta suposta rede de indivíduos que vandalizam e destroem os bens públicos, sobretudo de subtração de cabos elétricos. A estes, o que é que acontece? Quando são identificados e apurados os factos? Esta narrativa que vem sendo feita, nós não podemos acolher de alguma forma, porque nunca houve. Os quadros técnicos do setor elétrico estão comprometidos com o serviço, não é? Então, se de facto nós tivéssemos algum registro de indivíduos ligados ao setor elétrico, certamente eles seriam responsabilizados. Seriam expulsos das companhias elétricas que nós temos. Nós sabemos que nós, dentro do setor elétrico, temos 3 empresas responsáveis para a energia chegar até às nossas casas. E quando nós estamos a falar de quadros do setor elétrico, estamos a falar de um indivíduo que ou é da Prodel, a empresa responsável para a produção de energia, ou é da RNT, a empresa nacional de transporte, ou é um técnico da ENDE, que é da empresa distribuidora de energia elétrica. Então, não conseguimos ver um quadro destas 3 empresas do setor ligadas a este tipo de ações de vandalismo. Mas é estranho como é que, ainda neste exercício, como é que isso são os bens do Estado e não os dos bens de empresas privadas. Basta ver, por exemplo, nós temos algumas linhas de empresas de telefonia móvel, não sei, que tem algumas instalações em vários pontos da cidade, que muitas delas não são vandalizadas. Então, torna-se estranho e paradoxal. Como é que é possível e que são os bens públicos do Estado, que são de empresas públicas que são vandalizados? Então, aqui algo também não está bem alinhado. E se vermos bem, e aqui talvez como proposta de melhoria, a ENDE, como sabe, tem esse histórico que nós já vemos discutir isso há muitos anos. A ENDE faz muitos investimentos nesse processo. Não faz sentido. Por exemplo, aqui por trás da televisão pública de Angola, há lá várias subestações que foram vandalizadas, não é? E que nem sequer a ENDE conseguiu usar um mecanismo de proteção ou de segurança para melhor controle dessa subestação. Não faz sentido. E como sabe, e disse aqui o senhor superintendente, a polícia não chega aqui para poder dar cobertura a esse exercício todo. Então, faz-me espécie isso. E daqui, talvez aqui a ENDE faça esses incidentes. Por exemplo, vimos há bem pouco tempo a província... Vamos já voltar assim a uma notícia que nesta altura está a mexer com os aficionados da modalidade rainha, o futebol, a prática que arrasta multidões e inflama paixões. Como se sabe, o jogo 1º de agosto de Petro de Luanda, o clássico 91, está ainda sem um local definido para ser jogado, com o comunicado que o Clube das Forças Armadas Angolanas fez sair que não iria jogar no 11 de novembro, porque tem a sua casa oficial, o França Andalo, ou então, em última instância, o 22 de junho. O Sodré da Nóbrega está no 11 de novembro, vai conversar com o senhor Sousa Garcia, diretor para as competições da Federação Angolana de Futebol, para saber se teremos ou não o jogo no 11 de novembro. Sodré, muito boa tarde. O que é que vem daí? Muito boa tarde para si, Cândido Calombe, extensivo também ao vasto auditório da televisão pública de Angola. De facto, encontro-me já aqui no Estádio Nacional, 11 de novembro, onde vamos à conversa com o diretor para as competições da Federação Angolana de Futebol, o Sousa Garcia, que em direto com os outros órgãos de comunicação social, o que é que a FAF, qual é a posição exata da FAF sobre este imbróglio que está a acontecer? Muito boa tarde caríssimos telespectadores. A posição da FAF, na verdade, é de organização do campeonato e marcação de jogos, não é? E foi o que nós fizemos. Este derby não fugiu à regra, fizemos a marcação, desde o princípio, a marcação do jogo nesse estádio e fizemos cumprir com todos os pressupostos para a realização do jogo. E quando falamos de cumprir com os pressupostos da realização do jogo, feliz ou infelizmente, hoje a organização
organização do jogo propriamente dita ainda cabe aos clubes, e esta organização, a responsabilidade de criação de condições técnicas para a realização do jogo tem incumbida aos clubes. Isso passa por convocar o INEMA, a se certificar do asseguramento do estádio, isto é, convocar a Polícia Nacional, convocar igualmente os agentes de segurança ou os RDs, como comumente são chamados, e no caso de ter casa própria, realizar o jogo na sua casa própria, no caso de não ter, pagar o campo em que se vai realizar o jogo. E felizmente, ao longo desta semana, a equipa que era responsável pela organização do jogo cumpriu com estes pressupostos todos, não é? Que era, como podem ver, estamos aqui no Estádio Nacional 11 de novembro, tínhamos as portas abertas para a realização do jogo, teve marcada a reunião técnica, que foi realizada, no caso, sem a presença da equipa anfitriã, que foi realizada na sala de conferência do 11 de novembro. Para que isso acontecesse, porque a equipa responsável pela organização do jogo pagou e permitiu que a gente o fizesse. De igual modo, o relvado está a ser tratado e preparado para que o jogo aconteça, e para que o mesmo fosse permitido que o fizesse, é porque também houve alguém que pagou ao estádio para que realizassem esta manutenção, esta preparação para o jogo propriamente dito. Portanto, nós estamos aqui a cumprir com os procedimentos técnicos, a equipa adversária se faz presente, a equipa de arbitragem se faz presente, a federação se faz presente, e representada por mim a nível da direção de competições também, estamos aqui presente, vamos cumprir com os pressupostos. Até agora não vimos sinais da equipa anfitriã, no caso, o que pressupõe a não realização de jogo, já que até agora a mesma não se faz presente. Se o 1º de agosto não comparecer aqui no Estádio Nacional 11 de novembro para jogar diante do Petro, o que acontece? Pronto, nós felizmente, não é, a competição tem um regulamento, e o regulamento prevê situações do gênero, não é? E o que vai ser feito vai ser analisado em função do contexto, o que o regulamento diz quando acontece situações do gênero, e a penalização ou não virá em função do que o regulamento diz. Não será a opinião do diretor ou da federação, será baseada no que o regulamento diz. O que o regulamento da FAF diz? Pronto, em caso de, o regulamento da FAF diz, se for apurado que é falta de comparência, não é, do adversário, atribui perca de 3 pontos para a equipa que não compareceu no jogo. Isto é o que o regulamento diz. Claro que depois tem que ser analisado outras atenuantes, ok, que vão ser todas muito bem analisadas, e só depois dessa análise olhar para o regulamento e tomar uma decisão de novo com base no regulamento, não é? As decisões têm que ser factuais, não baseadas em opinião, e o facto é olhar o que o contexto nos apresentou e o que o regulamento diz quando assim acontece. Então, o Petro de Luanda vai entrar em campo juntamente com a equipa de arbitragem, e o que acontece depois? Nós vamos fazer o procedimento técnico para a realização de um jogo. Como mencionei anteriormente, todos os pressupostos para a realização do jogo, e vou voltar a frisar, foram cumpridos. Por norma, tu tens uma reunião de asseguramento. Foi realizada essa reunião de asseguramento, na qual as 3 equipas participaram. Estamos a falar das 2 equipas que vão se enfrentar e o começar de jogo. Houve, de igual modo, a reunião técnica, infelizmente sem a presença da equipa anfitriã. No caso, continuamos a cumprir com os procedimentos. A equipa da arbitragem fez o seu aquecimento normal, vai entrar para o estádio, fazer o protocolo, e depois demos por encerrado o procedimento, já que até agora não temos a presença da equipa anfitriã, e só depois é que iremos analisar como é que será o desfecho. O 1º de agosto chegou a fazer o pagamento total para a realização do jogo aqui no Estádio Nacional 11 de novembro? O que a praxe nos diz é que não se abrem as portas para a mídia, a própria federação, a própria equipa de arbitragem, as próprias equipas, sem que seja pago. Okay? Então, tudo indica que foi pago, por isso é que nós estamos aqui, temos todo o aparato para o jogo aqui preparado, porque isso aconteceu.
1 de agosto, o governo Samirana, numa entrevista à Rádio 5, confirmou que reuniu com o presidente da Federação na passada quinta-feira e que entregaram documento para que o jogo fosse realizado no seu estádio, que 1 de agosto foi tido nem achado. Ok. Eu sou uma pessoa que gosto muito de falar de factos, não é? Que existe a dualidade entre factos e opiniões e eu gosto de me surgir em factos. O que acontece é que no dia 18 de março, na quarta-feira, houve uma reunião entre as duas direções, na qual tivemos nosso presidente de direção da Federação Angolana de Futebol e o diretor de competições, na minha pessoa, presente também, e claramente a direção do 1 de agosto, na pessoa do presidente, e de igual modo também foi acompanhado pelo seu vice-presidente e na qual discutimos maneira de falar, não é? Foi uma reunião amena em que tocamos sobre a realização deste jogo, sobre o local da organização desse jogo. E por nós foi demonstrada a preocupação do Estado de França Andalo, ter sido homologado com as devidas restrições para os jogos considerados de grande risco. Existe aqui uma nossa preocupação que essas restrições não sejam perpetuadas e, não sendo perpetuadas, nós queremos retirar essas restrições de maneira paulatina. De maneira paulatina, de campeonato a campeonato, diminuir as restrições. Não é? E nossos jogos, nesse campeonato, já tivemos algumas diminuições, podemos assim dizer. E no final da reunião, ficou acordado que o jogo seria realizado no estádio 11 de novembro, na mesma reunião, e claro, foram acordados também alguns termos que eram pressupostos para, mas que no final da conta ficou acordado que o jogo seria realizado no estádio 11 de novembro e que fomos todos descansados com isso. Por isso é que houve a reunião de asseguramento, inclusive, que, volto a repetir, as 3 equipas participaram. Muito bem, estivemos aqui a acompanhar as declarações de Sousa Garcia, o diretor para as competições da Federação Angolana de Futebol. Como é óbvio, todo o aparato está pronto para que o jogo se realizasse aqui neste recinto, no Estádio Nacional, 11 de novembro. Tanto é que a equipa do Petro de Luanda já cá está, a equipa de arbitragem, tal e qual também está presente, os membros do Conselho Central de Árbitros, o árbitro Edson Soko, da província da Huila, está presente com a sua equipa, já esteve a fazer os aquecimentos aqui mesmo. O Petro de Luanda não tarda, vai entrar também para fazer o aquecimento, como se o jogo se realizasse. Tanto é que nós já estamos aqui até a constituição da equipa do Petro Atlético de Luanda para este jogo, que inicialmente sairia com Hugo Abaliza, depois Ruben Quinito, Yossi, Edi Afonso, Pedro Toro, Gilberto, ainda Aparício, Tiago Reis e Beni. O 11 do Petro de Luanda que haveria de defrontar o 1º de agosto. Então, Cândido Calombe, estas são as notas essenciais a partir daqui do Estádio Nacional, 11 de novembro, com Pinto Muquila e Sodré da Nóbrega. Boa tarde. Boa tarde, Sodré da Nóbrega, que ainda vamos voltar a tê-lo aqui no sentido de fazer essa pontualização quanto a este Clássico 91 que vai opor 1º de agosto, Petro de Luanda, 1º de agosto na condição da equipa visitada, da equipa visitada, da equipa que joga em casa ou que poderá jogar em casa, de acordo com aquilo que está definido nos regulamentos da FAF. Estão todos os ingredientes, restando apenas a equipa das Forças Armadas Angolanas, a equipa militar, estar no 11 de novembro, no sentido de termos então este jogo que desperta muito interesse por parte dos amantes do futebol. Vamos voltar ao nosso debate, à conversa em relação à vandalização dos serviços e bens públicos. Dr. Catemba fazia referência eu estava a dizer com relação ao Secretaria, questões que acabam por levantar determinadas situações. Deixa-nos uma pulga por trás da orelha. É estranho que só são as infraestruturas de fórum público, que não é do Estado, que são vandalizadas. Basta ver, eu aqui estava aqui a fazer um olhar daquelas empresas que têm infraestruturas privadas, né,
telefonia móvel e que de facto dificilmente são vandalizadas. Entanto, daí talvez, como proposta de melhoria, a ENDE, quando está a colocar uma subestação ou está a colocar os seus armários, onde tem lá o cobre precioso que atrai os vândalos a cometerem esse tipo de ato, fazerem recurso às tecnologias que para melhor controle. E este problema que hoje nós temos, durante os anos todos, temos verificado esta fragilidade em termos de segurança pública, não é verdade? Porque por um lado há uma incapacidade por parte dos órgãos de defesa e segurança para manter o controle social, porque essas vias que a ENDE põe as subestações ou os armários não é iluminação pública e acaba por facilitar. E não é normal também. E fazer a referência, Dr. Catempa, que isso fragiliza quem governa? Fragiliza os setores, para o cidadão. Os gestores públicos. E aí para o cidadão comum, que de facto que deposita confiança política, quem está a governar, acaba por quem está a governar acaba por estar inodoado, acaba por estar rotulado para o governado, porque verifica que há uma certa incapacidade para quem está a governar, porque não está a conseguir dar resposta. Então, e por outra, não é porque não há... Mas os investimentos são feitos. Não só me referir que há incapacidade. O olhar que passa por parte do governado é que há uma incapacidade, porque o Estado não está a dar a resposta. Porque não é normal, por exemplo, um indivíduo, não é? E muitos deles que fazem esse tipo de ato não são eletricistas. Vai derrubar destruir uma torre de transmissão. Atenção, torre de transmissão. Não dá para falar torre de baixa e média tensão. Transmissão. Derruba a torre, põe em causa 2 províncias paralisadas. 5 torres. Quer dizer, não é possível. E por isso é que a narrativa que levantaste aqui, de se há ou não algo por trás, se há algumas pessoas que estão por trás disso, aliás, não podemos aqui aferir porque não temos provas, até agora os órgãos de defesa nunca nos mostraram nada. Mas é normal isso. No entanto, há uma necessidade, esse tipo de investimento. Foram logo 50 milhões, só este ano, 50 milhões de dólares que o Estado... O ano passado. Sim, 25, não é? 2025. 50 milhões de dólares que, de facto, o Estado teve que gastar para poder fazer cobertura a isso. Entanto, isso não faz sentido. Entanto, alguma coisa tem que se melhorar nesse quesito. No entanto, faz-se os investimentos nesse tipo de natureza, que é óbvio, vamos fazer recurso às tecnologias. E aqui Mas é outro dinheiro. Claro, e aqui o Presidente da República, o Presidente da República criou uma comissão multissetorial, onde estão lá agregados vários serviços de inteligência e segurança, militares não só, e outras entidades ministeriais, e que estamos a conseguir haver alguma resposta no que diz respeito a isso. Só os dados que nós temos a Polícia Nacional, os órgãos de defesa e segurança nacional, não é, conseguiram obter mais de 1.679, depois aqui o comandante poderá chegar maior, 1.679 casos que foram identificados, e desses 1.679 apenas 500 foram esclarecidos, ou seja, 30% desses casos foram esclarecidos, outros não foram esclarecidos, 32%, foram esclarecidos, então alguma coisa não está bem, ou seja, fragilidade em termos de segurança. Esta comissão multissetorial que foi criada há bem pouco tempo pela Presidência da República, está a fazer alguma coisa, mas não é suficiente. Agora, a questão fundamental não é só olharmos na lei, porque é óbvio que aqui os homens da lei, os legisladores, os juristas, vão criar esse mecanismo de defesa para poder desincentivar esse tipo de prática. Dizem que a punição pode gerar prevenção geral, um sentimento de prevenção geral. Mas não é suficiente. Nós temos que pegar no elemento fundamental, que é a questão da educação. Alguém que fica há 30 anos para vandalizar um posto não vai então, se fosse o caso, não teríamos vários indivíduos que estão a cometer os crimes e voltam a entrar de novo na cadeia. Não é? Os indivíduos que entram hoje, são condenados, voltam a cometer os mesmos crimes para entrar na cadeia. Qual seria a solução? A questão da educação, e nós aqui discutimos aqui várias vezes, já apresentamos aqui propostas de melhoria no que diz respeito a isso. Nós precisamos olhar aqui para a educação. É óbvio que o Estado deve usar o seu império para melhor manutenção, melhor controle, isso para manter a segurança de nós enquanto cidadão. Mas nesse quesito, é fundamental que a educação seja um exercício fundamental nesse processo. O estudante que está na escola do primeiro ciclo, ou pré-escolar, primário, primeiro ciclo, deve saber esses elementos todos. Ter a cultura de denunciar, porque isso é um problema não só da polícia, é um problema nosso. Porque até quando é um posto vandalizado ou uma conduta de água, quem fica sem água é o... Claro, e aqui é bom que... não é a polícia naquele... Claro, e aqui é bom e aqui os nossos juristas, os nossos legisladores, é bom que olhem bem nessa proposta que vai ser apresentada, porque aqui a questão do vandalismo é um conceito multidimensional.
engloba valores de várias naturezas. Estamos a falar do indivíduo que vai pinchar a escola, pese embora hoje os sinais que estamos a verificar mais são de indivíduos que estão a fazer furto de cabos elétricos, furto de disjuntores, furtos de PTs. Estamos a nos esquecer do indivíduo que vai pinchar a escola. Estamos a nos esquecer do estudante que está na escola, quebra parte da carteira, que é um patrimônio público. Estamos a esquecer do indivíduo que, como sabe, os grupos sociais que vão lutando para a sua manutenção, pela sua visibilidade e pela sua competição dos demais grupos sociais, não é? Competem-se entre si, usam para a sua afirmação, usam um mecanismo fundamental que é a visibilidade. Chegam, por isso é que alguns anos atrás, em outros países da Europa e da Ásia, não só, esses grupos sociais, não é, procuravam estruturas de maior destaque, ministérios, escola pública, hospital, vão para lá pinchar as paredes, grupo dos fulanos, para deixar, quer dizer, simbolicamente vem demonstrar que, quer dizer, neste território, quem manda em termos de competição de grupos sociais, quem manda é o grupo fulano. Então, é preciso olhar a questão do vandalismo. Vem dali, porque os grupos querem se emergir, querem se afirmar, ganhar visibilidade social. É preciso fazer-se uma intervenção social bastante... Claro, porque nessa altura estamos a olhar mais para uma questão mais técnica. Queremos ver a consequência. O indivíduo cometeu, furtou o cabo, mais de 20 mil cabos 20 mil metros de cabos elétricos. A sanção são 20 anos, mas não é suficiente. E o fator social onde é que fica? A educação onde é que fica? Então, é um conjunto de fatores que a gente deve pegar. A questão educação e, a posterior, a questão sermos mais draconianos no que diz respeito, não é, às sanções que, de facto, o legislador vai aplicar. Não é? Vamos ao inspetor-chefe Coelho. Superintendente-chefe Coelho. Referiu há instantes o Dr. Katemba que há uma certa fragilidade. É este sentimento mesmo ou nem por isso? Nem por isso. Não há uma certa fragilidade. Nós notamos que com a declaração de inconstitucionalidade da lei, o número de ocorrências tendeu a subir. Até certo ponto, nós podemos afirmar que essa lei desencorajava a prática de crimes. Nós temos um gráfico que o registro dessas ocorrências de vandalização de bens e serviços públicos este fenômeno começou a evidenciar-se em 2002. E de lá para cá, nós tivemos, no ano passado, um registro muito alto de crimes, sobretudo nos setores da energia, das águas e dos transportes. Não há alguma fragilidade. Nós, os órgãos de defesa e segurança, temos vindo a fazer o nosso papel, temos estado a montar estamos estado a fazer o trabalho integrado com outros órgãos que intervêm na segurança das infraestruturas críticas e até o ano 2025 havia tendência de redução desses crimes. De lá para cá houve uma subida vertiginosa. Só no período de 2024, de janeiro de 2024 a fevereiro de 2026, foram registradas 1.679 casos de vandalização de bens públicos em todo o território nacional. Destes casos, 536 foram esclarecidos, tal como disse aqui o doutor, corresponde a 32%. Foram detidos 1.515 cidadãos implicados, suspeitos da prática desses atos. Ora, estes números falam por si, mostram que nós estamos a trabalhar. Não, mas peço perdão, cortá-lo. Isso vem demonstrar fragilidade. E quando temos fragilidade, é porque não há capacidade em altura para servir. De 1.679 casos que foram observados, houve resposta de 567 casos, apenas 32, portanto, de 100% tem 32. Portanto, isso demonstra fragilidade. Não é sinal que a polícia não faz nada. Dizer que é fragilidade não é sinal que a polícia não faz nada, não é o caso. Há uma incapacidade para servir. Questão demografia,
questão, quando digo demografia, questão em termos de êxodo populacional, de bairros em que a polícia não consegue lá chegar por as vias serem intransitáveis, não é verdade. Isso contribui para que, de facto, a polícia possa dar uma resposta em altura. Nós reconhecemos o esforço que a Polícia Nacional tem feito no que diz respeito à segurança nacional. Reconhecemos, mas também temos que ter a coragem de reconhecer que, de facto, há uma fragilidade do ponto de vista de segurança, do ponto de vista para poder servir quem está no Guanhã, quem está no Nambuangongo, por exemplo, quem está no Miru... Mas o que está no Nambuangongo tem que ajudar a polícia a denunciar. Claro. A polícia em causa, não é omnipresente. Mas, digníssimo jornalista, o que está em causa aqui não é que as pessoas... É óbvio que disse bem aqui o comandante, subscreve aqui, que a causa não é só da polícia, é nossa. O património é nosso. Se as pessoas tivessem noção das contribuições que nós fizemos, quer a partir do IVA, quer a partir do IRT, quer de outros impostos que a gente, quando vai para o supermercado, faz contribuição, nós contribuímos de forma indireta. Nós participamos na conta do Estado. Vou já terminar, só para limitar aqui esse... Não, isso que eu estou a dizer, o Estado não tem que ter noção disso. Os impostos que a gente paga, não é? Preocupam-me bastante quando eu sei que daquilo que eu pago, não se reflete, vem um indivíduo, vem vandalizar algo e depois o Estado é obrigado a fazer despesa porque alguém veio, danificou o bem público. Neste quesito, de segurança, há sim uma certa fragilidade, porque há uma incapacidade para dar resposta face ao fenômeno demografia, em termos do ponto de vista territorial, porque a polícia não consegue lá chegar. E quando não consegue lá chegar, já revela que a polícia... Claro, está a fazer alguma coisa assim. Vou já terminar. A ENDE, quando vai pôr a subestação ou os armários naqueles bairros lá na periferia, não é? A polícia em alguns momentos tem dificuldade para lá chegar. A ENDE chegou, instalou, está aqui. Mas, infelizmente, o grupo de envolvência que lá estão naquele meio entendem por facto que não há segurança, não há polícia para manter a segurança. Não pode estar distribuída em qualquer posto. Não estou a dizer que a polícia deve manter o controle social das cabines elétricas. O que eu estou a dizer aqui é apresentar a proposta aos digníssimos da ENDE, quando este tipo de investimento, uma subestação que é feita num Guanhã... É preciso comunicar à polícia? Não é comunicar à polícia, é um trabalho articulado. A ENDE, neste caso, cria mecanismo, refaz recurso tecnológico. Por isso é que eu fui buscar o exemplo. É estranho como é que as antenas privadas, poucas delas são vandalizadas, mas as infraestruturas públicas são vandalizadas. Então, alguma coisa está por trás deste tipo de assunto, que está a beneficiar alguém. É nesse quesito que eu peço perdão por... A voz da polícia. Vamos ouvir a voz da polícia. Comparativamente aos bens públicos, as infraestruturas, os ativos, sobretudo do setor da energia, comparativamente às empresas privadas, são um número muito reduzido. E assim se compreende porque que nós vemos um número muito baixo de ações no setor privado, ações de vandalismo. O que é que ocorre? Na verdade, boa parte desses ativos estão em zonas de difícil acesso, zonas remotas. E a ação dos vândalos incide maioritariamente nesses ativos que estão nessas zonas remotas. É só isso que ocorre. Ok. Antes de passar ao Dr. Chimuco, a ENDE, quais são os bairros, aqui em Luanda, falando dos bairros, quais são os municípios mais afetados? Olhando para o país no seu todo, nas 21 províncias, quais são as províncias que mais têm registro de atos de vandalismo? Bem, nós temos a província de Luanda como o ponto mais alto. Naturalmente, pelo centro. A taxa é maior, não é? O índice populacional é bem maior na capital. Portanto, Luanda é o centro onde temos o maior registro. Depois, a seguir, temos Benguela, a província da Huila também e a província do Ambo. Então, são as principais províncias que nós temos onde há registros de maiores atos de vandalismo. Estes atos estão muito diretamente ligados a vandalismo nos postos de transformação, no caso os nossos PTs, furto de cabos e também a vandalização nas torres, não é? Que nós tivemos esses últimos registros, aqui claramente provado que há aqui um mercado atrativo que incentivava esta prática. Já pensou um dia a ENDE junto dos seus fornecedores,
adquirir material completamente diferente, com cores completamente diferentes daquilo que aparece no mercado geral? Ainda não compra. Não seria uma boa proposta, por exemplo, dizer, olha, nosso material vai ser vermelho, todo ele. E se aparecer, por exemplo, um condensador elétrico, um condutor elétrico vermelho no mercado é porque alguém tirou da Ende. Não pensaram, já um dia pensaram nessa proposta? Não altera absolutamente nada, porque o furto em si do material... Mas não altera se nós temos, vamos supor... O furto que nós temos... Como é que não altera se vamos dizer se o mercado vende, por exemplo, azul e branco, se aparecer o vermelho é só... A exemplo do que acontecia com produtos das Forças Armadas Angolanas, tinha o selo das Forças Armadas Angolanas. Ele vai levar na cadeia de processamento, vai ser... De que material estamos a nos referir? Ao material elétrico, por exemplo. Que tipo de material? Se o material elétrico do que tiver as cores da bandeira nacional, como é que ele vai vender? Como é que ele vai descartar? Se for cabo elétrico, ele vai levar na cadeia de processamento. Descarta. Vai descartar porque o que está a incentivar não é o cabo, não é o isolamento, porque o isolamento ele pode depois tirar. A questão é que nós precisamos trabalhar, e eu estou plenamente de acordo que nós temos que trabalhar fortemente. Os cabos também, reforçar aqui a questão ao Dr. Katemba, os cabos podem ter algum revestimento para além da cobertura geral, a cobertura fina pode ter essas cores. Sim, mas aí vai ser um trabalho específico que vai requerer mais capital financeiro para o Estado. Nós estamos a ver, por exemplo, as cantoneiras, não é? Sim. As cantoneiras nas torres elétricas foram desmontadas e causou o derrube de uma torre, não é? O mercado já está identificado que provocava ou aliciava a compra disso. É fechar esse mercado. Essa é uma das políticas que foi muito bem assertiva e acabou com isso. Só para ter uma ideia, nós em 2023 tivemos um prejuízo na ordem dos 40 mil milhões de kwanzas. Tá? Em 2024, 42 mil milhões de kwanzas. Em 2025, 50 mil milhões de kwanzas. Quer dizer, tivemos um incremento de 19%. Agora, só no prejuízo de vandalismo. Porque uma torre que cai, a reposição de uma torre, vai em torno de quase 200 milhões de kwanzas. Só uma torre. Digníssimo doutor, agora olha só para esses valores tão grandes. Vocês ainda não criam um mecanismo para melhor controle? Porque também é estranho, quer dizer... Eu queria dar a resposta, pois é, se me permite. Desses valores tão grandes, e a Ende continua a fazer, e não cria mecanismo para um melhor controle. Por exemplo, se a Ende aqui presente dizer que não, face a esses resultados que a gente está a ter, temos uma proposta de melhoria que a instalação disto, isso, talvez, implementando, poderá surtir algum efeito. E tendo esse princípio, seria um ensaio para vocês enquanto Ende. Há estudos neste momento a serem feitos para garantir a mitigação deste ato de vandalismo. Principalmente ou então a reposição de uma torre acaba por beneficiar alguns setores. De maneira nenhuma, acaba por prejudicar. Nós estamos a dizer, há um retrocesso. Algum dinheiro às empresas. Carlos Cândido, há um retrocesso. O processo de eletrificação, não é? Se tu vais fazer aqui uma reposição na ordem de 200 milhões de kwanzas, uma torre, o que é que 200 milhões de kwanzas poderia fazer se fosse para expansão? Se fosse para investir numa... Poderia ajudar mais famílias. Tudo acaba mesmo na implantação do novo não é por aí. Há um interesse muito grande por parte do setor elétrico em combater esta prática. Mas é lógico que o que o meu caríssimo Dr. Estado coloca, que é o investimento tecnológico, ele é caro, naturalmente. E nesta altura está a ser feito esses estudos para pôr sensores a nível das torres, não é? Há tecnologias que permitem dar alarmes quando efetivamente uma torre está a ser aproximada, há um ato suspeito, sensores de movimento. Há várias tecnologias hoje que estão a ser estudadas para o efeito. Se o javali tocar no poste, também vai tocar, né? O sensor. Ele vai... esses são sensores térmicos e de movimento. Exatamente. Também são sensores térmicos. Já vai um viado, não vai a temperatura é... Ok. Nós precisamos, na verdade, eu penso que e era aí onde eu queria tocar, o principal exercício que nós precisamos ter é o trabalho de sensibilização às comunidades. Nós precisamos trabalhar com as comunidades para que possamos despertar as famílias à importância da defesa do bem comum. Portanto, ainda que alguém aliciar um cidadão para vandalizar por fins econômicos, ele não vai fazer porque tem a sua consciência
a importância de preservar aquele bem comum que fornece energia para mais famílias. Então nós precisamos de trabalhar arduamente com as comunidades e elevar esse nível de cidadania às comunidades para mitigar esse tipo de práticas. Na cena disso surgiu uma proposta de lei. Atenção, desculpa. Sim. Quem é o vândalo? Quem é o indivíduo que faz a vandalização? É o munícipe que está aí na comunidade. É um cidadão que está na comunidade, está numa família. Então, qual é o valor que é transmitido a este cidadão? Na sua família. É ali onde nós temos que começar a trabalhar para combater esta prática e termos um problema resolvido de forma com menos custos, não é? Trabalhando com essa proximidade das comunidades. As comunidades são essenciais no combate aos crimes de vandalismo, de bens e serviços públicos, mas também há que recorrer à lei para responder a um princípio que os juristas muitos falam, que é o princípio da legalidade. Há crime, há uma lei que pune. Esta proposta de lei traz o quê, doutor? Bem, a proposta de lei... Já disse que traz uma moldura penal superior a 15 anos. Traz uma moldura penal... Agora, para o reincidente, para aquilo que... para o receptador, que há um tipo legal específico. Aliás, a lei tem está dividida por diferentes capítulos, são 3 capítulos, sendo os primeiros mais sobre disposições gerais e o último sobre disposições finais, mas o que nos interessa mesmo é o segundo capítulo, que está dividido por 8 secções, conforme os diferentes tipos de comportamentos que estão previstos e punidos. Temos uma secção que é relativa aos crimes de destruição, portanto a destruição está punida. Temos uma outra seção que é relativa à subtração, e nesta previsão e punição há se quisermos, há uma definição de níveis diferentes de punição. Há a punição para os atos que afetam o bem público em geral, mas há bens públicos estratégicos, como sucede com os bens públicos afetos aos transportes, os elétricos, os eletrónicos, os de saneamento, os hídricos e de comunicação, em relação aos quais há um nível de punição ligeiramente superior. Portanto, nas secções a que nos estamos a referir, há um tipo geral para o bem público, outro tipo para os transportes públicos e outro, finalmente, para as infraestruturas eletrónicas, elétricas, hídricas e de saneamento. Pune-se igualmente a danificação. No plano, se calhar aqui é importante que eu mencione, é importante que mencionemos a distinção entre destruição e danificação, porque muitas vezes colocou-se essa questão e o próprio Tribunal Constitucional também colocou esse problema. Nós entendemos que há uma diferença entre destruir o bem na sua totalidade e afetá-lo, mas não desfazê-lo, não torná-lo completamente inútil. Se a destruição é referente à destruição, à danificação, não melhor, à inutilização total do bem, quando falamos de danificação estamos a falar de um dano parcial, que não afeta totalmente o bem, permite que ele ainda possa ser reparado, não exige que seja necessariamente substituído. Dali que o nível de punição relativamente a essas condutas é naturalmente inferior. Em relação aos outros crimes, temos o crime de perturbação de serviços públicos, também está autonomamente punido numa secção. Há o crime de promoção, porque entendeu-se que no plano desta atividade criminosa, o modo normal da atividade criminosa identificada levou a perceber que há uma série de pessoas que incentivam, que promovem, que facilitam e que acabam por ser essenciais para a atividade criminosa. E por causa disso está também previsto um crime específico para essas pessoas. Está também previsto um crime de receptação de bens públicos resultantes de vandalismo, bem como temos a previsão de um crime de transformação e exportação ilícita de bens públicos, porque verificou-se que muitas vezes o produto do vandalismo era transformado e depois era exportado para o exterior do país. Então era necessário assegurar que todos esses ficassem necessariamente punidos. O critério de punição
tem em conta dois aspectos essenciais. Temos em conta o valor do dano que é causado. Há, por um lado, uma punição para situações em que o dano é não elevado. Há situações para punição quando o dano é elevado e há uma punição para situações em que o dano é consideravelmente elevado. O dano consideravelmente elevado é que vai além de 5 milhões, o dano elevado vai além de 10 milhões, tudo que está abaixo de 10 milhões é considerado não elevado e, portanto, levar-nos a essa punição. Na lei, diferente do que acontecia com a lei anterior, em que o resultado morte ou resultado de ofensa corporal estava, digamos, previsto sem estar especificamente indicado, na lei nós fazemos também a previsão de uma punição, digamos, mais severa, um pouco mais agravada, quando de qualquer um dos crimes resultem ofensas graves à integridade física, bem como quando resulta em morte. No plano concreto, não haverá uma punição igual à do homicídio qualificado, mas há uma punição semelhante, pelo menos, ao homicídio simples, que é punido com uma pena que vai até 15 anos. O maior problema que há em relação aqui a essa questão é que, em termos de direito penal, não dá para dizermos que, num caso como aquele que tratamos há pouco tempo, de se afetar ou de destruir um hospital, não é possível nós dizermos que houve aqui como é que podemos dizer, houve um homicídio, porque o homicídio, para falarmos de homicídio, é necessário que o comportamento do indivíduo diretamente causa a morte. Nesse caso, a morte é um resultado indireto. E das duas, ela pode resultar do facto do indivíduo, no momento em que resolver destruir, resolver subtrair ou resolver danificar, ele prever que poderá haver morte e aceitar, no caso falar-se-ia de dolo eventual, ou ele nem sequer prever que, quando estiver a tirar imaginemos, aquele fio de cobre, poderá disso resultar morte. Nesse caso falamos dos tais homicídios, dos tais crimes preterintencionais, que são casos em que o indivíduo que comete o crime, um indivíduo que cria dano em relação a um bem jurídico fundamental, não tem em mente a possibilidade de vir a afetar esse bem. Okay. Daí que fala-se nesse plano do que o Dr. Newton mencionou como sendo crimes preterintencionais. Okay. Hoje, quer o resultado de ofensa corporal, quer o resultado de morte, sejam eles por dolo eventual, sejam eles como um resultado defeito o resultado e o tratamento é o mesmo. São punidos especificamente, havendo em relação às ofensas corporais também uma graduação conforme o valor, mas já em relação à morte há uma pena que vai de 10 a 15 anos, cabendo ao juiz em concreto determinar, conforme as circunstâncias, a pena que vai aplicar. Ok. Infelizmente, o nosso tempo já esgotou-se. Estamos a terminar esta conversa que versou sobre medidas de prevenção e combate ao vandalismo de bens e serviços públicos. É uma conversa que contou com as participações de Armindo Moisés Chimuco, consultor do secretário do Presidente da República para os assuntos judiciais e jurídicos, Wilson Auquelo, porta-voz da ENDE, o superintendente-chefe Adérito Coelho, chefe do Departamento de Estudos e Planeamento da Polícia de Segurança e Objetivos Estratégicos, e António Catemba, sociólogo, para além de Nilton Capalo, que falou conosco via Skype. Nós vamos voltar pela semana com outra temática, com outro assunto para ser abordado, sempre a TPA colocar um tijolo neste edifício que se chama Angola. Boa tarde, estamos juntos.